De nada vale você ter o diploma da universidade mais concorrida do mundo se você não sabe se comunicar, se você não trata o outro com respeito, se você não é grato, se você não compartilha conhecimento. Então, no final, é o que você faz e não o que você é ou títulos, né, que você carrega. Damos as boas-vindas a mais um episódio do Acelera, o podcast onde a gente trata de negócios, comunicação, vendas, estratégias e tudo que acelera os negócios. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado especial, Davi Braga. Davi vem a convite do Acelera para falar de liderança e seus desafios na nova era. É um profissional muito requisitado no mercado, é diretor da Prime Talent, presidente da Prime Talent e também headhunter, trabalha com pessoas, o que me encanta muito, porque esse é um trabalho de fato sensível. Também colunista de alguns veículos, e eu acho que Fundação Dom Cabral também, Exato, né? professor lá. Professor, que bacana. E eu queria dar as boas-vindas para você. Hoje nós vamos falar sobre um tema recortado para que a gente possa avançar um pouquinho, aprofundar. E também dar as boas-vindas para o meu amigo, partner que flerta aqui comigo, Edgar Marcucci. Obrigado. Obrigado por estar aqui também, né, Davi? Obrigado, obrigado. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. A gente vai falar de um tema que é complexo, né? Repleto de nuances aí, de caminhos que a gente pode seguir, mas que eu, particularmente, hoje vivo muito isso na pele, né? Trabalhando ali na parte de gestão de vendas, que eu entendo também que é uma parte bem sensível, né? Uma área muito sensível de gestão. Então, vamos trocar bastante hoje. Com certeza. Prazer estar aqui com vocês. Bom, e vamos partir da premissa que lideranças estão no mercado enfrentando inúmeros desafios, em especial após essa pandemia que transformou a maneira de a gente engajar pessoas, talentos, enfim, temos aí diversos atores nesse cenário, como equipes remotas, diversidade, e eu queria entender um pouquinho para a gente começar falando sobre qual é o maior desafio hoje, nesse momento presente, e o que você enxerga sobre isso? Maravilha, excelente pergunta, Bárbara, porque o grande desafio das organizações sempre foi e sempre será pessoas, né? E você precisa de líderes que vão gerenciar essas pessoas, como você muito bem pontuou, com diversidade, com desejos, com propósitos, com culturas completamente distintas, atuando no mesmo ambiente dentro da organização, né? Então, quando a gente fala de diversidade, não só diversidade, raça, cor, gênero, mas diversidade de ideias. E em um contexto que a gente vive, que traz polarizações. Então, o líder ele precisa reunir o máximo de competências e habilidades, além de questões técnicas, mas para orquestrar. Porque ele está lidando com multigerações trabalhando no mesmo ambiente, está lidando com diversidade, está lidando com modelos de trabalho completamente distintos, e ainda numa fase de transformação, saindo de uma cultura de poder e controle para uma cultura que precisa ser instaurada, da pequena empresa à grande organização, que é a cultura por performance. Simples, fácil, certamente não é. Por isso, cada vez mais, menos as pessoas têm tido interesse em se tornarem líderes, porque é desafiador. Eu acho que esse é o ponto mais importante assim do desafio, que é de fato você almejar estar ali, se desenvolver, né, adquirir habilidades, soft skills, mas também engajar aquelas pessoas que você tem compromisso para o resultado com o qual você se comprometeu, né? Então, eu penso que não só reter, mas também querer ficar, né? Exato, Acho que é exato. um pouco disso. A gente falava antes de começar o podcast, a gente tem toda a nossa preparação, né? A gente já tinha tocado num ponto que me chama a atenção, que é justamente hoje não ser mais só a empresa que escolhe seu colaborador, seu funcionário. Então, muitas vezes, eu falo que eu vivo isso já há pelo menos uns 15 anos, eu vejo isso acontecendo, e eu fazia justamente o inverso, né? Que é você vender a empresa para um funcionário. Você Exato. precisa vender
dar motivo para ele querer estar ali. Por mais que ele esteja se submetendo, porque uma coisa é ele te mandar uma submissão para uma proposta de trabalho, né, para uma vaga que está aberta, outra coisa é ele vir e se entregar, né, e se integrar entregando, né, a empresa que o que a empresa precisa de colaboração dele. Como se enxerga esse desafio e o que você vê como os principais pontos que auxiliam os líderes a passar por esse obstáculo, tanto de atrair quanto de manter esses talentos, sendo que são eles, muitas vezes, que estão com mais poder de decisão do que o próprio líder. Maravilha. É um movimento que a gente vive hoje na nossa sociedade, dentro das organizações, que, na minha visão, como headhunter, eu acho maravilhoso, né? No passado recente, a empresa, ela escolhia quem ela queria. E, às vezes, ela definia algumas regras perfeitas. Eu só aceito dessas universidades, dessas escolas, com esse perfil, né? E hoje isso não cabe mais, especialmente no contexto em que se busca cada vez mais a diversidade. Então, hoje o poder está compartilhado. A empresa escolhe, mas o profissional também escolhe se ele quer entrar e se ele quer permanecer, né? E nesse sentido, as pessoas têm observado coerência e prática. É uma empresa que preocupa com o meio ambiente? É uma empresa que preocupa com as pessoas? Como que são tratados os profissionais? E hoje é muito fácil fazer um processo de due diligence, né? Ou seja, de investigação nas redes sociais, pessoas que lá trabalham, para que faça um processo. Eu digo que o processo seletivo tem que ser muito apurado das duas partes. A empresa vai, obviamente, buscar entender quais são as competências, habilidades, repertório técnico, mas eu sempre digo que o candidato também ele precisa entender quais são os traços da cultura, quais são os ritos, os mitos, as práticas da organização, porque isso vai determinar como vai ser o seu dia a dia. E quando você não conecta com a cultura organizacional, que é todo esse arcabouço que contempla uma organização, você não entrega resultado. Até ONG precisa entregar resultado para se manter perene. Então, tudo começa com uma boa escolha, é como um casamento. Escolheu mal, sua vida vai ser um tanto quanto complexa. Então, tem que ter um carinho, uma atenção, uma profundidade para fazer essa escolha. Não só a empresa, mas também o profissional. E não dá para ser de mentira, que é o que você estava falando. Exato. Uma facilidade muito grande, né? E uma visibilidade também muito grande da distância que pode existir entre o discurso e as ações. Então fica muito claro, muito rápido e fica muito exposto quando você tem um discurso de ESG, de governança, enfim, de toda uma teia bonitinha, né? Para poder dar as modinhas, né? para poder dar ali um tom interessante, mas no dia a dia você vê muito claramente, muito rapidamente, e isso fica muito exposto quando você tem uma ação que diverte daquilo ali, ou seja, não é realmente uma cultura, não é beneficiada no dia a dia da empresa, né? Pelo contrário, ela é oprimida. É aquela brincadeira, né? A gente vê isso muito acontecer. Vou copiar a Google, aí eu coloco o escorregador, coloco piscina de bolinha, coloco uma área de convivência. E não é isso, né? Mas ninguém pode usar. Exato. Exato. E que funciona para um, não necessariamente funciona para outro, né? Então, é importante você buscar referências, buscar melhores práticas e fazer a tradução. O que cabe para a nossa empresa? Para isso, é preciso ter um plano estratégico muito bem definido. E que isso não fique só na alta gestão, né? O grande desafio das empresas, às vezes, só o corpo diretivo ali que sabe qual que é a estratégia. Isso tem que ser cascateado, né? Para que as pessoas entendam que a senhorinha do café tem algo para entregar na estratégia. A pessoa da operação tem outro resultado que é esperado dele. E juntos, todos entregam o resultado da empresa, né? Até porque muitas vezes a cultura nasce lá na Copa. É no dia a dia, né? E às vezes ela é engolida, e às vezes a cultura é engolida no café da manhã, né? Peter Drucker já falava isso. Então, e a cultura, ela determina que tipo de profissionais também você vai atrair para a sua organização. Como você comentou, não adianta você ter um discurso, mas se isso não é retratado, não adianta eu ter um selo de melhores empresas para se trabalhar e eu sou conivente, enquanto RH, enquanto líder principal, com lideranças tóxicas, por exemplo, né? Então,
não é genuíno. E isso pode ser pior ainda, né? Porque as pessoas se falam e isso pode afetar o maior patrimônio, que é a marca da organização. E eu acho que tem um ponto que, quando está a escultura, não é só o fit entre os valores desse profissional e os valores da organização. Eu acho que é toda uma série de ações que são pensadas desde a alta liderança até a área de gestão de pessoas, passando por outros líderes, que engajam essa liderança em disseminar essa cultura, em viver essa cultura ali dentro e transmitir ela para todos aqueles que trabalham junto dele. Eu percebo que muitas vezes as próprias lideranças entendem que isso é um trabalho do RH, e não se veem como agente de mudança, algumas vezes, de transformação e também de resultado. Eles são os responsáveis pelos resultados e precisam, às vezes, rebolar para engajar uma equipe e entregar os resultados esperados pela alta liderança. Perfeito. Eu sempre digo, Bárbara, que escada lava de cima para baixo. Se a liderança não estiver comprometida, então a contratação, a busca, a seleção dos líderes vai afetar o dia a dia da corporação e vai afetar a entrega do resultado. Porque é isso, se os líderes não estão aderentes, coniventes e entendendo qual é a estratégia, para onde a empresa quer chegar, quais são os valores daquela organização, como que ele vai compor, como que ele vai atrair, como ele vai contratar e como ele vai engajar, né? Eu gosto sempre de dizer assim, reter, nem isso se usa mais, né? Você retém presos, você engaja pessoas. Então, são pessoas que precisam ser engajadas, que seja eterno enquanto dure. Se você vai ficar 1 ano, 5 anos, 10 anos, você tem um resultado para entregar, mas você precisa engajar. E está cada vez mais complexo engajar pessoas que têm culturas, modelos mentais e desejos completamente distintos dentro das organizações, né? Isso traduz até na questão de relacionamento, né? A gente vê essa reconstrução que existe hoje, esse aprendizado que existe constante hoje, do relacionamento amoroso, vamos dizer assim, das relações de pai e filho, de marido e mulher, de companheiros, enfim. Onde você tem que ter mais respeito, você tem que ter mais atenção, você tem que valorizar a outra pessoa, respeitar a individualidade, respeitar o limite. Tem empatia. Né? Então, todas essas características que a gente vê, eu acho que é isso que se reflete também nas empresas, né? As pessoas têm dificuldade porque são criadas a partir de uma cultura que não beneficiava, que não atendia, né, essas questões, e hoje são pegas, né, no momento onde não dá mais para não atender. Exatamente. Eu acho que a questão como você trouxe, das gerações que estão sendo, né, colocadas no mercado, às vezes em idades e fases diferentes da vida. Então, dentro de um mesmo ambiente, uma mesma equipe, nós temos uma liderança jovem, um profissional sênior mais velho, uma pessoa que está remota, outra que é de outra cultura, né? Empresas de pequenas a grandes, podem acontecer essas diversidades no modelo de trabalho, e aí eu acho que vai se agigantando, né, esse desafio, mas que também é natural, né? Toda liderança precisa se desafiar também, né, a todo momento, e gostar disso. Eu acho que talvez uma das melhores maneiras de engajar o líder também na cultura é selecionando bem, né? Contratando bem, entendendo qual a história de vida que essa pessoa tem, quais os valores que ele tem de família, com a sua companheiro, seja como for, porque isso eu acho que está ligado lá em cima, opa, temos chance, né? Aí vai depender de outras ações. E é interessante, Bárbara, porque você trouxe algo que é extremamente básico, mas extremamente relevante, que tem que gostar. O líder, ele precisa primeiro gostar de pessoas. E como a gente vê também numa aceleração de negócios das organizações, muitas pessoas foram alçadas a posições de liderança sem estarem preparadas, sem quererem estar naquela posição, né? Então, eles simplesmente foram colocados naquela posição e, às vezes,
Eu digo que você dá o que você tem, né? Você transborda aquilo que tem dentro. E às vezes você não tem sequer competências, habilidades para gerenciar, e aí também você não desenvolve aquilo que precisa ser desenvolvido, e isso vai afetar também o dia a dia da gestão, da operação, do engajamento, da liderança com as pessoas, e certamente vai afetar todo o resultado também da empresa, né? De vendas acontece muito um fenômeno, né, que de outras áreas também se repita, mas na área de vendas é muito latente, que é o cargo de gestão vir como premiação. Ou seja, Exato. não é avaliado se você tem ou não habilidade. Ou seja, se é um excelente vendedor, você está performando acima da média, a tese, né, vamos falar assim, que é usada, porque sempre tem uma boa intenção. Exato, A exato. boa intenção é, eu quero duplicar mais desse profissional. Então, vou colocar ele para liderar, porque ele vai ensinar para os outros. Às vezes a gente tem a habilidade de ensinar. Você tem paciência, ele tem trato, né? Não, ele tem régua, ele não quer que outras pessoas façam o que ele fez, ele quer Não é manter o quadro. desenvolvido, é Exato. muitas vezes, né? E aí esse é o Não se ponto. desenvolve. Porque muitas vezes o líder, quando faz isso, deixa esse profissional em dívida com ele. E aí ele tem que ser um espelho do que o líder quer, do que o Exato. anterior quer. E aí você não muda, você não aparece, você não dá perspectiva nova. E por isso é importante, né, que as empresas elas também precisam se amparar com instrumentos avaliativos, também conhecidos como assessment, porque primeiro você precisa identificar quem tem competências e habilidades desenvolvíveis, né, para você assim desenvolver ao longo do tempo. Segundo, você tem que entender que é preciso escutativa. Você sentou com aquele profissional e buscou entender se ele quer ser líder? Porque as empresas mais estratégicas têm colocado carreira Y, onde você pode ser um especialista, você não necessariamente precisa gerenciar pessoas, e é ver quem pode e quem tem carga, quem tem competências ou que podem ser desenvolvidas também, né? Como você muito bem pontuou, às vezes as pessoas são colocadas lá como um mérito, vou te promover a uma gestão, né, a uma gerência, a uma diretoria, e às vezes sequer aquela pessoa quer. E ainda assim não tem essas competências e habilidades desenvolvidas. E aí você às vezes perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo gerente, né? Então é preciso muita cautela e responsabilidade, porque a empresa ela precisa também ser responsável. Se a gente fala de ESG, isso é governança. Você precisa entender quem são as pessoas e cuidar dessas pessoas, nunca as colocando numa zona de pânico. Então você tem a zona de conforto, onde você domina os processos, é bom, é legal, mas não nos leva a lugar algum. Você tem o próximo nível, que é a zona de stretching, que é onde você está sempre aprendendo algo, onde você está sendo desafiado e onde você vai ser melhor hoje do que foi ontem. E aí você tem a outra zona, que é de pânico. Então, se você não tem competência e habilidade, se você não tem repertório, a chance de estar na zona de pânico é muito grande. E aí, não à toa, muitos estão entrando em burnout, afastamento por diversos tipos de doenças, saúde mental, perde a empresa com absenteísmo, perde o profissional, perde performance, e aí a ladeira abaixo, né? E impacta em resultados e até na própria venda, como a gente estava falando. Me vem na cabeça duas coisas. A primeira é que eu acho importante a gente colocar que a empresa também não é a única responsável por esse engajamento, por esse desenvolvimento profissional, né? A carreira é sua. Então é importante que você estabeleça, né, como deseja se desenvolver e aonde você quer chegar, aonde você alinhar, né, o seu desejo aí de ascender ou até de criar uma carreira. Isso eu acho maravilhoso, porque isso significa que profissionais de diferentes skills, de diferentes olhares, não precisam, né, seguir ou alçar a liderança. Podem liderar projetos, até liderar pessoas, mas não oficialmente de modo colaborativo, o que eu acho também oxigena, né, os Exatamente. negócios. Mas fiquei pensando o quanto que o papel da comunicação, e aí não estou falando só de veículos e de ritos, né? Eu acho que o papel da comunicação para auxiliar esse líder, esse gestor, esse presidente, né? Esse CEO, head, enfim, a levar não só a cultura top-down, né? Descendo e fazer um processo bem feito,
mas também como uma maneira de engajar esse colaborador. Nossos valores são esses, a gente trabalha dessa maneira. Então, assim, queria que a gente falasse um pouco desse papel da comunicação enquanto área, mas que eu acho que é uma skill muito importante para o Exato. líder. Como você se comunica com a sua equipe, com os seus líderes, né? Como a gente estava mesmo falando, todo líder reporta algo, alguém, né? E eu acho que é um mecanismo que algumas empresas ainda falham, né? Às vezes você traz uma pessoa que até lidera bem, mas ela tem a skill da comunicação, aí que interfere no resultado final. Exatamente. E quando a gente fala de comunicação, Bárbara, esse é o principal pilar de qualquer organização, né? E a falta de uma boa comunicação starta aí todos os problemas de conflitos, que é muito presente em qualquer relação, não só no ambiente profissional, mas também pessoal, né? E a comunicação ela precisa ser clara, coesa, objetiva, né? Ela precisa cascatear para todos os níveis da organização. Então, para isso, se eu tenho uma empresa, uma área que tem diversidade, eu não posso acreditar que eu vou ter uma comunicação única e vou atingir todos os públicos. Você precisa segmentar o que precisa ser dito, para quem vai ser dito e de que forma vai ser dito. Até porque tem pessoas que, se você falar, vão assimilar muito fácil, outras são mais visuais, outras são auditivas. Então você precisa, e comunicar não é o que eu digo, mas é o que o outro entende. Então a cultura da organização, a estratégia da organização, ela é disseminada através da comunicação, que precisa de transparência. Sem transparência, você não cria engajamento. Sem engajamento, você não entrega resultados. Então, todo esse processo da entrega do resultado, ela é amparada pela comunicação. Porque é a comunicação para eu comunicar os resultados, para eu chamar um profissional e fazer um realinhamento, tal feedback, né? Como está a sua performance, é a comunicação dos resultados, é a ratificação, estamos no caminho certo ou não. Precisamos redirecionar o caminho, né? Então, o líder, e não só o líder, porque todos nós comunicamos, não é? Precisa ter uma atenção sempre especial, buscar essa melhora dessa comunicação, e aí tem diversas formas, né, de você fazer uma comunicação clara, objetiva, coesa, transparente, com públicos diversos, sem agressividade. Não à toa a comunicação não violenta, ela é o grande mote das organizações, né? Então, é preciso cautela e entender a melhor forma de fazer a disseminação da cultura, das informações ou dos resultados. As transformações. Exatamente. Né? Tem uma diretriz, ela vai funcionar dessa maneira. Exato. Eu espero que vocês ajam dessa forma. Eu estou aberta para conversar. Às vezes não é nem uma comunicação via dupla, como geralmente deve ser, mas vocês precisam ter ciência disso. Exato. Eu daria até um passo para trás, eu queria fazer esse recorte do que você falou, que eu achei muito legal. De que, primeiro, né, eu gosto muito dessa questão que o Davi trouxe, que é a comunicação é a responsabilidade do emissor. Mas ele não entendeu bem. Como que eu posso fazer? Exato. Como que eu checar se ele entendeu? Como que eu posso dar para ele uma ferramenta para ele poder consultar, caso ele tenha que ter dúvidas, ou que eu possa, né, me pautar por ela para realizar, enfim. Então tem essa questão. E a questão que eu queria recortar, que você levantou bem, Bárbara, é que é a responsabilidade do colaborador ter esse engajamento, ter esse envolvimento. Porém, também é papel do líder fazer com que ele tenha. Então, assim, desde a contratação, você consegue identificar e fazer combinados claros e trazer uma percepção correta para que ele, não é possível ainda, colaborador se conectar da forma correta com a empresa, com o negócio, e também trazer a influência e a condução ao longo da liderança, né? Que é conseguir trazer verdade naquilo que foi vendido, naquilo que foi combinado, Exatamente. seja o que eu faço também, e aí vem a construção em conjunto, né? Nesse envolvimento, nessa condução, de, ao invés de eu trazer as decisões de cima para baixo, por mais que elas venham, né, lá de cima, ou seja, tem uma diretriz.
meus acionistas querem um determinado resultado e a gente tem um caminho a percorrer. Só que ao invés de trazer isso como uma deliberação, eu vou lá embaixo, trago um processo para construção em conjunto. Exato. Ou seja, eu só estou sendo um bom condutor para poder gerar Eu essa... acho que todos os colaboradores, as culturas são bastante transversais em ambas as Exato. empresas, né? Desculpa te cortar. Não, Eu acho que eles vão contribuindo para que a comunicação flua. A gente sabe que a Copa é onde acontece as Exato. comunicações. E é engraçado porque o termômetro tá lá. tá lá. lá e eu já almocei muito nas Copas das Cozinhas, porque para uma pessoa de comunicação interna e tudo, é muito importante você ter contato com a realidade. Porque às vezes você colocou um aviso, coisa banal, e ele está sendo mal percebido, está no lugar errado, e aí você não escuta, né? Você já percebe, e às vezes, enquanto não líder, você também atua para que esse líder possa, né, fazer o seu trabalho, avaliar, reavaliar. Exato. Eu acho que é um ponto bem colocado. Exato. Escutativa é extremamente importante, porque às vezes você tem a diretriz, tem um plano estratégico, mas é um tanto quanto contraditório se isso for deliberado pelo líder. Vai ser sim. Se você tem diversidade, você precisa aproveitar dessa diversidade e trazer uma ambiência de cocriação, colaboração, para que todos possam realmente contribuir, porque no passado recente, acreditava-se que o líder tinha as respostas. Ele nunca teve e nunca terá todas as respostas. Então, às vezes um processo grande de transformação vai acontecer pelo estagiário que acabou de entrar na empresa, ainda tem o olhar limpo, não está ainda tão inserido na cultura, e ele consegue identificar, por exemplo, alguns pontos de melhoria. Ou simplesmente perguntar por quê. Exatamente. Então, questionar. Focar, eu acho que o papel, Exatamente. principalmente de analistas, né, que estão na base, Exato. de analisar. Exato. Então, isso é importante, é você dar essa ambiência. E inteligente é aquele líder que realmente envolve e não acredita que tenha todas as respostas para dar o direcionamento. Porque aí você traz esse espaço colaborativo, cria de forma conjunta e uma inovação nasce de onde? Da gestão de conflitos. Duas ideias contrárias, bem mediadas, elas vão levar a um processo de inovação. E se você tem um ambiente onde você contrata todo mundo, onde você tem submissão, no sentido de todo mundo tem que pensar igual, não há conflito. Sem conflito, não há inovação. Sem inovação, nenhuma empresa vai sobreviver. E fazendo analogia de novo com a relação Pequeno ou grande. Exato. familiar, que eu gosto muito de analogia, porque fica fácil de entender, né? É simples. Quando você tem a criação de um filho, e olha que eu não tenho filho, né? Então me corrija se eu estiver errado, viu, Bárbara? Quando você tem a criação de um filho, onde você quer colocar ele numa redonda, numa bolha, onde você quer resolver todos os problemas dele, ou fazer dele o mais parecido com você possível, você pode estar trazendo menos problema para você. Mas está trazendo todos os problemas para ele. Exato. Porque ele não vai saber lidar com uma vida diferente, que não é, ele não vai viver a sua vida, ele vai viver a vida dele. Porque ele vai ter desafios diferentes. E trazendo isso para a empresa é exatamente o que o Davi falou, né? Ou seja, se eu me limitar a, como líder, formar pessoas que fazem exatamente o que eu quero, da forma que eu penso, eu não estou preparando minha empresa para os novos desafios, para as novas oportunidades. Eu estou criando um problemão para minha empresa que provavelmente vai matá-la. Exatamente. E você precisa forjar os seus profissionais, colocar todos numa exposição de desafios, de novos projetos, para que eles possam também experienciar e, com isso, ganhar mais maturidade, ganhar mais repertório, né? Então, você tem que preparar para os próximos passos também. Por isso que o líder precisa ter clareza onde a empresa precisa chegar. Por outro lado, essa conta não pode ser só da empresa. O profissional também precisa ter o tão falado protagonismo para entender que o passo inicial é o autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu entendo quais são minhas competências, habilidades, quais são meus pontos fracos que eu preciso desenvolver, daquilo que eu também quero para a minha vida. Eu posso não querer ser líder, né? Quem disse que você precisa ser líder para ser feliz, para ter destaque na carreira? Você precisa ser o melhor naquilo que você faz, né? A gente tem que fugir desses paradigmas instaurados que
se você não cresce, você está estagnado. Não, você tem que ser feliz aonde você está e entregar resultados, independente da Eu posição. acho que isso independe de você ter outros objetivos de carreira, Exato. né? Para você chegar lá, você precisa, às vezes, ter uma clareza de olhar para essa jornada e quais são os passos que eu tenho que dar. Um pouco de estratégia também, né? O que você, de fato, precisa desenvolver e ter também, junto do negócio, seja ele um negócio pequeno, alguém que te dê um feedback, né? Eu acho que a comunicação, ela é muito eficaz quando o feedback é generoso, né, feito de uma maneira generosa, em que o profissional não entende aquilo apenas como uma crítica, né? É claro que temos perfis e perfis, Exato. mas toda boa liderança precisa identificar qual é a maneira certa de dar um feedback para esse profissional que é um pouco mais reativo, para aquele que se sente um pouco inferior. E criar um ambiente seguro para ele receber esse feedback. Porque Isso mesmo. você criando um ambiente correto, ou seja, deixando ele num lugar confortável, num lugar onde ele se sente seguro, tudo ele vai receber bem. Mas se aquele feedback vem acompanhado de uma exposição, vem acompanhado de uma sobrecarga de trabalho, Exato. né, de uma desvalorização do que foi feito. Exato. E, sobretudo, na minha visão, as lideranças, elas é um papel básico que elas precisam exercer, que é a questão do feedback, mas é preciso lembrar que também o feedback ele não precisa ser tão formal, né? Existem os períodos para você dar um feedback para o profissional, mas o feedback ele acontece diariamente, é on the job, é no dia a dia, né? Então, porque senão você distancia a liderança dos seus liderados, agora é o momento do feedback. E que usualmente é para dar um retorno daquilo que não está indo muito bem. Então, você precisa, e tem técnicas. Você, exato, você nunca começa a dar um feedback apontando pontos de melhoria, porque você já perde aquela pessoa e aí não adianta, depois que você dá todos os pontos negativos, você vem e fala, então, o mas anula tudo para trás, né? Mas você tem sido um bom profissional. Então, o feedback ele necessita começar elogiando, valorizando, mostrando respeito, mostrando parceria, né? E mostrando que o feedback ele é um presente que alguém está te dando para que seja sinalizado pontos que a empresa acredita que você precisa melhorar. E aí existe uma reflexão do outro lado, o seguinte, eu quero melhorar? Eu quero me adaptar? Porque às vezes o outro também não quer. Verdade. E aí eu acho que a gente chega num ponto em que eu fico me perguntando, a alta liderança, né? Temos aí C-levels e profissionais. Quem dá feedback para essa alta liderança, né? Já recebi uma pergunta como essa de um profissional mentorado, e eu acho que ele mesmo, primeiro, precisa se autoavaliar, né? Porque ele está numa posição disso, mas quero te ouvir. E eu acho que também podem ter mentores, pessoas que estejam acompanhando partners de trabalho, né? Exato. Ou enfim, porque a gente até falou aqui um pouquinho antes de começar o podcast, quando a gente estava fazendo um podcast Inicial. antes, No café lá na Copa. sobre isso, né? Sobre a importância de CEOs entenderem o seu papel dentro das organizações ou até a necessidade da sua retirada do negócio. Exato. Quanto mais você sobe na hierarquia dentro das organizações, mais solitária será a sua gestão. Menos você vai poder compartilhar determinadas dores. Mas a gente precisa entender que você sempre vai reportar a alguém. Um presidente, ele precisa reportar para um conselho de administração. Às vezes, o conselho de administração precisa reportar para acionistas, né? Às vezes é investidores. Então, é ilusão achar que você vai chegar no topo e não vai ter que dar satisfação para ninguém. Todo mundo precisa dar satisfação a alguém. E à medida em que você avança na hierarquia da sua carreira, mais você tem que ter consolidado esse autoconhecimento. Porque você precisa identificar o que você precisa melhorar e buscar alternativas. Um processo qualificado de coaching, uma terapia, um programa de mentoring, né? Então, de counseling, por exemplo, onde você vai
trazer melhores práticas, discutir, exato, para que você possa discutir assuntos pertinentes à gestão daquela empresa naquele momento, né? Troca de ideias. E às vezes a gente pega lideranças, encontra com lideranças que elas estão fechadas naquele mundo da organização e esquece que precisa relacionar. Você precisa relacionar com seus concorrentes, você precisa relacionar com o mercado correlato, buscar essas melhores práticas e incentivar isso também dentro da organização. Porque assim, a ideia disruptiva, ela vem de todos os lugares. E quando bem aproveitada, às vezes pega o momento certo e a empresa decola, né? Essa construção de ambiente, né, que a gente fala. Quando você tem isso bem desenhado, mas tem isso bem desenhado durante todo o processo, né, desde a contratação até a gestão e essa preparação para uma promoção, enfim, você tem um ganho o tempo inteiro e de criar esse ambiente onde a pessoa se sente segura em errar, ela se sente segura em pedir ajuda, ela se sente segura em dar opinião em trabalho do outro de forma Dá voz, né? tal, exatamente. Isso ganha, a gente ganha time, né? A gente ganha força para fazer. E sozinho é muito mais difícil. E é um cargo, é uma carga, né, muito pesada para o líder. É o que você estava falando. Não faz nem sentido, se for pensar de forma lógica, ele querer ser a pessoa que vai resolver tudo, que vai dar conta de tudo. Porque ele não consegue duplicar, ele não consegue escalar, ele não consegue dar conta de tudo. Exato. E outro ponto, não sei se eu queria devolver, né, para a gente trocar sobre isso, é que, inevitavelmente, por mais que você tenha uma horizontalização, né, da informação, uma abertura, esse ambiente seguro, inegavelmente, os feedbacks que o líder recebe de quem está abaixo dele, eles estão contaminados de alguma forma, né, com interesses, vamos falar assim, eu ia chamar de escusos, mas não que sejam escusos, né, mas Acho que contaminados mesmo, Ele tem com outras... um olhar enviesado, né? Mas eu acho que é tão importante o líder estar aberto para receber. Mas sabe o que eu vejo muito que eu ia colocar nesse ponto, que é assim, a pessoa que você, de fora, você não é da companhia, estaria como um consultor, ou como um cliente, muitas vezes, ou como um parceiro, e você vê a pessoa errando, cometendo erros assim, que dá até aquela vergonhinha ali, e aí você vai, às vezes, trocar com a pessoa, se ela fala assim, não, mas eu tenho feedback da minha equipe, de que tudo bem. Só que se esse é o único feedback que você tem escutado, assim, talvez ele esteja contaminado com uma relação de poder, né, com uma relação de interesse. Cultura do medo, Exatamente. Ter esse cuidado, né, que de ter um conselho, de ter mentores, de ter um autoconhecimento, esse desenvolvimento contínuo. E aí é importante, né? O feedback dentro das empresas, elas não podem ser apenas top-down, do líder para o liderado. É preciso que isso aconteça também o inverso, né? As pessoas embaixo, elas podem às vezes trazer algo enviesado, porque todo mundo está querendo se beneficiar de algo, né? Mas é importante você ouvir a base da organização, porque às vezes a base, quando você contrata um projeto de consultoria, a consultoria não vem reinventar a roda. Ela vai dizer exatamente o que as pessoas já sabem e vai formalizar isso dentro de um projeto. Não faz milagre, exatamente. Então, é sabedoria quando o líder ele consegue criar essa ambiência com transparência, com genuidade, sem cultura de poder e controle ou cultura do medo, porque aí são as lideranças que têm egos exacerbados, que é um perigo para as organizações, que as pessoas só podem chegar até elas para elogiar, né? E só o elogio nunca vai nos levar para o próximo step. A gente precisa ser desafiado, e às vezes quem vai nos desafiar é o liderado, né? Então, ainda mais no ambiente cada vez mais diverso, e especialmente porque não é a geração mais velha que está gerenciando às vezes a mais nova, às vezes a mais nova está gerenciando também a mais velha. Então, o conhecimento, o feedback pode vir de qualquer posição dentro da hierarquia da organização. Então, é preciso criar uma ambiência para que esse feedback também aconteça diariamente, e não só em momentos formais, mas ao mesmo tempo com muita transparência, com clareza e com maturidade, né? Maturidade para dar o feedback e maturidade para receber também esse feedback, né? E eu acho que transformar
informação tão rica em ações, né? Exato. Porque tem um ponto, quando somos liderados por uma gestão que não soluciona, né, dores que são às vezes ali coletivas, existe um descrédito, né? Então eu acho que toda liderança precisa desenvolver confiança junto da sua equipe. Até para dizer, eu acho que a transparência é algo muito importante, até para dizer, olha, isso eu não vou conseguir resolver, isso é Exato. uma questão da organização, eu preciso que vocês lidem com isso, e eu estou aberto para discutir o desconforto, mas acho que não reclamando, Exato. porque isso também é chato para mim. Às vezes, né, dependendo do nível que você tem de intimidade com o profissional, você pode, poxa, também como líder eu gostaria que fosse diferente, mas essa é a diretriz e a gente precisa cumprir, lidar com isso bem e transformar isso a partir dos nossos olhares, né? Então, eu acho que tem esses dois pontos que a gente poderia citar aqui, né? Que é a confiança da equipe nesse líder, ele precisa... E um ponto importante que ele desenvolve essa liderança, que é a maneira de ser transparente, e não por tudo. Às vezes você não vai precisar Exato. falar, às vezes minha equipe não tem maturidade para receber essa notícia ainda, eu vou precisar entender como vai ser. Exato. E confiança, Bárbara, constrói-se no dia a dia. Você só vai obter a confiança do seu liderado, você como líder, primeiro se você de fato investir tempo com as pessoas. Parece básico, mas às vezes eu converso com líderes que pergunto qual foi a última vez que você ligou para o seu liderado para perguntar como ele estava. Como ele estava? Eu não lembro, né? Ou às vezes nunca ligou. Então, se você não conhece quem são seus liderados, como que você vai conquistar a confiança? Como é que você vai ter fluidez de comunicação, de propósito? A pessoa ela está no lugar certo ou alguém colocou ela lá? Porque às vezes você, como líder, você precisa orquestrar, remanejar pessoas de áreas, de posições, né? De acordo com o momento, o propósito, o desejo. Agora, você só vai conseguir essa ambiência de transparência, essa genuidade, se as pessoas confiarem. Só vão confiar quando elas sabem com quem elas estão lidando. Se eu não conheço, eu não me conecto. Então, é importante a gente sempre lembrar que o líder ele precisa investir em pessoas, né? Tudo bem, tem que entregar resultados, mas tem que ter um momento para você investir, conhecer, escutar e ter atitude para fazer as mudanças que são necessárias, né? Dois pontos nessa cadência aí sobre também o futuro da liderança, né? Nós falamos de dois pontos que são importantes para isso e eu queria te ouvir para a gente trocar um pouco sobre. É incentivar os mais novos a desejarem ou se entenderem, né, como líderes, se perceberem e assumirem essa responsabilidade, essa possibilidade de serem líderes. E aí, como formar esses líderes, sabendo que a gente está falando de um ambiente que vem cheio de vícios e erros, né? É como formar esses líderes tendo um ambiente que talvez não beneficie tanto os desafios que esses novos líderes vão ter. Como é que você vê esse futuro da liderança? Olha, Edgar, é desafiador, porque a atual liderança que precisa formar as próximas lideranças. E a atual liderança nem sempre tem sido um bom exemplo, né? Trabalhando 16 horas por dia, tomando remédio, a pálpebra do olho tremendo, problemas cardíacos, entrando em burnout, em estafa. Então, é isso que eu quero, a pessoa que está lá embaixo, é isso que eu quero para a minha vida? Não, né? Então, eu acho que a atual liderança, primeiro ela precisa se preocupar em transformar primeiro a si mesma, né? Você está no avião, a aeromoça diz o quê? Se algo acontecer, máscaras cairão. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você ajuda o próximo. Você só vai criar próximos líderes se você estiver bem, se você estiver realmente for um líder diferenciado. Então, para a gente falar de próximas lideranças, a atual precisa mudar um pouco mais. Isso tem acontecido, né, buscando equilíbrio, né, não negociando certos valores, se posicionando, né, e não à toa
muitas lideranças, presidentes, têm cada vez mais saído das empresas porque percebem que não conecta mais com aquele propósito, com aquele momento, com aqueles valores, e vão, às vezes, até mudar de carreira, mudar de área nesse sentido. Mas é uma preocupação genuína e latente das organizações, porque a liderança do futuro, ela precisa ser formada e capacitada hoje, porque senão lá na frente as empresas não terão essas lideranças formadas, e aí a gente volta num contexto Brasil da falta de talentos. A disputa e a disputa por quem estiver disponível para liderar, né? Então, acho que o avanço da tecnologia, ela tende cada vez mais a acelerar, você tem que se apropriar disso, mas no final de tudo, um Google, um Facebook, né, uma Meta ou qualquer outra organização só vai entregar resultado através das pessoas. E se as pessoas não forem cuidadas, muito bem gerenciadas e direcionadas, esquece a perenidade. E eu sinto que, além de serem cuidadas e desenvolver essa conexão, né, entre o que aquele profissional deseja e o que a cultura, o que a empresa espera dele, eu acho que a liderança também, isso na verdade é um aprendizado, queria compartilhar com vocês, um aprendizado que quando eu me tornei líder eu percebi. Você precisa desenvolver a pessoa que está abaixo de você, sem medo que um dia ele esteja na sua posição, até porque você não vai crescer se você não tiver quem te substituir, né? Então eu fico sempre pensando que isso não é generosidade, é uma estratégia de carreira. Se você quer chegar à gerência sênior, se você quer se tornar, né, uma alta liderança um dia, é a partir do seu partilhar de conhecimento, de olhar técnico, mas também comportamental, para que aquele profissional um dia possa, quem sabe, estar no seu lugar. Exato. O que o Davi falou, a mim é grande balizador. Eu preciso olhar para mim primeiro e saber onde eu quero chegar, quem eu sou, quem eu acredito que eu sou, para eu conseguir dar conta disso, né? Ou seja, se eu tenho medo que essa pessoa ocupe meu lugar, é porque eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outras aspirações, eu não tenho um próximo passo. Eu estou preso, enraizado num lugar onde, se me tirarem daqui, eu surtei. Se me tirarem daqui, eu estou perdido. E eu só consigo fazer esse planejamento quando eu olho para mim e eu tenho uma provisão de futuro, eu tenho uma ganância, né? Uma meta, né? Um objetivo para conquistar algo diferente. Seja o dono da empresa que a gente estava falando, né? De criar um novo negócio, de iniciar um novo braço da empresa, uma nova área da empresa. Porque ele pode hoje, com muito mais tranquilidade, já ter uma base estruturada e onde ele passou bastante no passado, construir algo novo que vai descer, né? Que vai elevar o ego dele. Exato. Tudo, mas precisa ter esse planejamento e essa visão clara, senão ele surta e se agarra àquela posição e não consegue passar o bastante. E tá tudo bem se você quer estar naquela posição, né? Não necessariamente você tem que evoluir na carreira e para posições mais seniors, né? A gente tem que desmistificar de que você tem que ser um diretor, você tem que ser um presidente. Não, às vezes eu quero ser um coordenador, porque eu sei qual que é essa entrega, eu sei o que eu vou... Outro dia eu estava fazendo um processo de assessment dentro da Prime Talent que a empresa ela tinha claro qual era o sucessor do presidente. E aí, conversando, eu falei, suponhamos que você vai ser o próximo presidente, né? Qual que é a primeira ação que você faria? Eu falei, pedir demissão. Porque a posição vai me privar de eu ter mais convívio com os meus filhos. Eu vou ter o cargo, eu vou ter o salário, mas eu vou ter um impacto na minha vida pessoal. Por isso que é importante a escutativa para entender. Mas plano de sucessão determina a perenidade da organização. E mais do que a generosidade de compartilhar, é a obrigação social que um líder precisa ter de passar o seu conhecimento para outras pessoas. Primeiro porque não necessariamente ele vai evoluir na carreira, mas ele pode morrer, ele pode pedir demissão e ir para outra organização, e ele precisa ter responsabilidade com quem vai ficar. Então, e relacionamento e passar conhecimento. E o conhecimento hoje, né, gente, no passado recente, conhecimento era poder. Hoje não. Poder é você partilhar este conhecimento, né? Porque o conhecimento é muito fácil, está na palma da mão, literalmente, né? Nos nossos tablets e celulares da vida. E aquele que compartilha, aquele que ensina, aprende muito mais
né? Porque existe uma troca, sempre há uma troca. Então, A gente pode dizer que poder é influência. é o poder da influência, mas quando você está ensinando e a pessoa ela começa a te fazer algumas perguntas, você começa, eu não tinha pensado sobre isso, a se questionar. Então você, né, eu dou aula na Fundação Dom Cabral, a cada aula eu aprendo mais do que quando eu trouxe o conteúdo da última aula. Ou seja, é um rico e contínuo aprendizado que o líder dentro das organizações ele precisa ter, né? De ensinar e, consequentemente, ele também recicla esse conhecimento, né? Eu acho que esse é um dos maiores diferenciais que eu consegui enxergar, assim, de amadurecimento meu de 25 anos para cá, porque eu tive um cargo de liderança muito no comecinho da minha carreira, montei minha própria empresa e era muito novo, cara de muito novo, com muito pouca experiência e com liderados bem mais velhos e experientes que eu. E o que eu vejo que evoluiu muito foi justamente essa construção de um ambiente seguro para troca, né? Então, quando você coloca que um dos valores da empresa é o aprendizado contínuo, por exemplo, e você beneficia isso de algumas formas, como, por exemplo, dando tempo para que durante o trabalho a pessoa possa parar e estudar, né? Ao invés de não ter tempo para fazer, tem que produzir, tanto que eu não consigo verificar, eu não consigo vender, eu não consigo trocar. Então, quando você beneficia esse tipo de situação, fala, olha, vocês já tiraram tempo para conversar sobre isso, para pensar, para fazer uma construção em conjunto? Aí você dá ambiente para a pessoa pensar, tudo bem eu parar e pensar para fazer certo. E é Vai trazer mais importante. produtividade. E aí fica mais verdadeiro quando eu paro para falar assim, olha, nós estamos em ambiente seguro, preciso te dar um feedback com relação ao que está sendo feito. Constrói, porque ela sabe que essa é a cultura de fato da empresa, né? Ou seja, isso é feito o tempo inteiro, que é o que você falou, não é uma hora que eu paro e falo, agora é hora do feedback. Exato. Se fecha, você não consegue construir. Ao invés de criar pontos, cria muros aí, né? Um Exatamente. ritual tão importante para o desenvolvimento da organização. Eu queria passar de fase, porque eu acho que a gente explorou bastante a importância, não só do feedback, mas dessa construção, dessa autoconstrução em si, né? Enquanto líder, enquanto profissional que almeja uma liderança, ou até, como disse, né? Os profissionais que não têm esse desejo. Eu acho que a gente tem um outro desafio aí, que é mais um cenário global, que são as novas, a Gen Z, né? Os novos profissionais que não almejam essa posição, seja porque dinheiro não é exatamente um valor, seja porque posição não me leva a lugar algum, seja que o YouTube pode me dar mais dinheiro. Enfim, eu acho que nós temos aí um novo cenário de mercado, um futuro do trabalho que vai ser minimamente impactante, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, com certeza. E é interessante, Bárbara Edgar, porque a cada nova geração que entra nas organizações, isso sempre gera um desconforto, né? A gente vinha de os baby boomers, né, que davam literalmente a vida em troca da estabilidade, né, dentro das organizações. Depois você vem para uma geração X, que são os workaholics, né? Era chique antes falar que eu trabalhava até altas horas, né? Hoje, ser workaholic é sinônimo de má administração de tempo, de má gestão de tempo, dentre outros atributos, né? A geração Y, como o próprio nome diz, ela vem de why, né? O Y em inglês, a pronúncia é why, né? Que é por quê. Então ela vem questionando tudo, né? Por que eu preciso trabalhar até mais tarde? Por que eu preciso obedecer isso? Por que esse projeto? Então ela vem disruptando e cobrando coerência. E cobrando coerência, né? E agora, geração Z, uma geração completamente digital, já dentro do ambiente digital, com muitas vezes com os pais ausentes, né? Então não tem limites, não tem o não, né? Então, consequentemente, não trabalha resiliência, maturidade emocional, coisa que nossas gerações, isso você traz de casa. E essa geração está chegando completamente fragilizada dentro das organizações. E a conta é dos pais, porque eles não estão exercendo o papel de educação que cabe a eles, sendo terceirizado, ora para as empresas, ora para as faculdades, os colégios, e existe um para casa que precisa ser feito dentro de casa.
atitude, resiliência, respeito, você traz de casa ou você não tem, né? Então, quando essa geração ela entra dentro das organizações, imagina, né? Então, hoje em dia você não quer mais aquele papo no WhatsApp, você bloqueia a pessoa. Não concorda e bloqueia. Você não tem chance dentro de uma organização, o seu líder vai te dar um feedback e você vai bloquear ele, você está na rua, né? Então você precisa criar esse arcabouço de competências, de habilidades, que é o dia a dia, mas vai ser complexo, porque a primeira escola e a primeira arena onde você aprende a se desenvolver é dentro de casa, né? Então, por outro lado, exato, por outro lado, as empresas precisarão ter cada vez mais áreas de recursos humanos mais robustos. Por quê? E mais diversos também, né? Exato, porque não adianta reclamar, né? Porque existe sempre isso. Quando a geração Y chegou dentro do mercado de trabalho, é uma geração descomprometida, tá querendo mudar tudo, tá achando que vai ficar em 5 empregos, né, durante a vida. E é inteligente quando você entende que cada geração tem o seu ponto positivo, cada geração tem suas dificuldades. Os mais seniors, por exemplo, geração dos baby boomers, tem muito conhecimento, mas às vezes se tornaram profissionais obsoletos com relação à tecnologia, enquanto os mais novos dominam a tecnologia, mas não têm o quilômetro rodado dos mais velhos, né? Então, é inteligente quando o RH e as lideranças, e a gente volta ao papel das lideranças, que é orquestrar, compor os times de forma diversa, dentre elas, gerações, aproveitando o melhor de cada de cada geração, sem colocar as pessoas dentro de uma caixinha, porque é péssimo. Não é porque você é X que você tem essas características, é igual o signo, né? Então não é porque você é Z que você vai ser descomprometido, né? Pode individualizar. Exato. Então, não pode pegar todo mundo e colocar isso dentro de uma caixinha. Não, né? Por isso que a gestão das lideranças, elas precisam ser cada vez mais personalizadas. Falamos tanto de, né, experience, né, onde você vai centrar a empresa no foco no cliente, mas e o cliente interno, que são os colaboradores, né? Precisam ser entendidos, compreendidos, cuidados e desafiados. Porque senão eles não vão entregar o resultado Exato. da sua liderança, né? E é mais fácil reclamar, né? O profissional detrator, gente, hoje é algo complicado, né? Então eu acho que pensar essa jornada, né, como diz tanto, esse employee da liderança, mas também desses profissionais que ou um dia chegaram à senioridade ou irão passar para outro negócio e levar a sua cultura, porque depende como se fala dos negócios, né? Eu acho que tem um ponto nessa geração nova, eles são muito ágeis, né, em sua maioria. Por quê? Porque os vídeos todos são curtos. Eu li recentemente isso, né? Os profissionais mais novos, mais novos assim, 19, 20, Sim. 21, 22, eles estão habituados a ver tudo em 30 segundos. Então, é difícil ter uma visão de longo prazo, uma visão estratégica, até pela senioridade mesmo, e principalmente uma visão de processos. Querem resultados mais imediatos, as famosas dopamina. As empresas que não têm isso muito avançado acabam tendo dificuldade realmente de prover aí uma jornada que encante esse colaborador e tal. E como a gente falou, às vezes não querem se tornar líderes, não têm esse interesse, querem trabalhar em 2 anos para fazer seu intercâmbio, para sair de casa, ter sua independência, sua autonomia. Pensam mais em qualidade de vida. E eu gosto disso. É importante. Acho que equilíbrio, né, Bárbara? É importante, mas é água, né? Eu digo assim, a água, ela é fundamental. Água demais na planta mata, né? Então é preciso buscar qualidade de vida, mas é preciso também entregar resultado, performar, exatamente, se desafiar, e aí exige um protagonismo, uma reflexão da geração mais nova, que a vida, ela não é fácil para quem é mole, né? A vida exige decisão. Exato. A vida exige decisão, exige atitude, comprometimento, engajamento, porque não se planta
a semente hoje e colhe-se o fruto amanhã, né? Existe um tempo de maturação para que você possa evoluir na sua carreira. Então, achar que é uma lasanha que você está colocando em 5 minutos você fica pronto, não existe isso. E se você não respeitar os passos de evolução da sua carreira, o preço vai ser alto e a queda vai ser mais alta ainda, né? Porque se você não amadurecer à medida em que se passam as dificuldades, os desafios, os aprendizados, as conquistas, você se torna um profissional raso. E às vezes, né, é legal a gente falar que a geração mais nova, por exemplo, ela não tem paciência, né, para ler. Por outro lado, é uma geração rasa, né? Você precisa entrar nos detalhes, às vezes, em determinados pontos, né? Por outro lado, as empresas cada vez mais estão buscando quem? O nexialista. Quem que é o nexialista? Ele não sabe de tudo, mas ele tem alto poder de conexão e busca as pessoas que sabem. Agora, para isso, você tem que ter desenvolvido o que a gente começou a falar aqui no dia de hoje. Uma boa comunicação, uma boa abertura mental para reunir diversas variáveis em prol de um resultado. Seja um projeto de 3 meses, né? E as empresas cada vez mais têm buscado entregar projetos para essas pessoas, né? E aproveitar o que, se eles gostam de projetos, entregue projetos, famosos squads, né? Então, a empresa também precisa se adaptar. Um pouquinho de dopamina. Exato. E se adaptar. Exato. Dentro da empresa e para o profissional. Exatamente. Nós costumamos fazer uma pergunta Vou final, fazer agora, né? Que ótimo. Vamos botar ela na mesa, mas eu também tenho. que é justamente trazer um ponto, né? Um ponto mais relevante, vamos dizer assim, que a gente traga como algo que acelere as empresas, geralmente. Mas aqui eu queria até fazer uma proposta da gente trazer isso nas duas vias, né? Já que a gente está conversando com alguém que vai poder dar esse conselho que acelera para os gestores, para os líderes, para as empresas, mas também para as pessoas que estão ali enfrentando esse desafio no início das suas carreiras ou ao longo das suas carreiras, como colaboradores, enfim, né, na sua jornada profissional. O que o Davi pode trazer que acelera, né, a carreira e os negócios? Maravilha. Bom, para as empresas, o que vai acelerar o seu negócio? Invista tempo no processo que parece básico e simples, mas não é, que é contratar. Se você contratar bem um bom profissional, você já tem meio caminho andado. Agora, nem sempre as empresas investem nesse processo porque parece básico, né? Entrevista, contrata, mas se você não investir tempo com profundidade e você colocar dentro da organização alguém que não vai ter tanta aderência, tanta competência, tanta habilidade que são necessárias ao longo do tempo, você vai ter que investir mais dinheiro, mais tempo, mais assessoramento, mais mentoring para aquela pessoa, para que ela chegue ali. E você já poderia ter trazido uma atleta de meia maratona. Segundo ponto para as empresas, remunere bem, né? Você não compra um Mercedes com 10 mil reais. Então, se você quer ter os melhores, você tem que investir em pacotes de remuneração. E junto com isso, tem que ter desafios claros e coesos com o que você precisa. E aí, o resto é consequência e ajuste. Profissionais, para acelerar a sua carreira, tudo começa com autoconhecimento. Nada vai funcionar se você não se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você sabe se essa empresa te cabe, se essa cultura te cabe, se essa liderança é o que você vai se tornar alguém melhor. Busque conhecimento técnico, é extremamente importante, né? É a máxima de Harvard, né? Conheça de tudo um pouco de tudo. Então, não se aprofunde somente naqueles assuntos que você é especialista. Então, se você é da área comercial, busque conhecimento de tecnologias, busque conhecimento de finanças, né? Então, quanto mais amplo for o seu conhecimento, mais você consegue navegar em diversas esferas dentro e fora da organização. E tenha um plano de vida muito claro. Se as empresas investem milhões para fazer seus planos estratégicos, por que nós, como profissionais, não devemos nos preocupar em fazer o nosso plano de vida, né? Então, aonde eu quero estar vai determinar quais passos eu preciso dar dentro dessa trajetória de 5, 10 anos. Então, se eu não falo inglês, eu preciso estudar hoje para daqui a 2, 3 anos falar fluentemente.
Se hoje o grande mote tem sido inteligência artificial, quem não dominar a inteligência artificial em no máximo 2 anos está fora do mercado. Então, só que você vai começar isso quando? Daqui a 2 anos, quando realmente for exigido, ou você se prepara agora, né? O tempo, né? O podcast acelera. Ou você acelera, ou o seu colega do lado vai acelerar, ou o seu concorrente da empresa vai acelerar. Alguém vai chegar em primeiro lugar. Por que não eu? Por que não a minha empresa? Muito bom, muito bom. É maravilhoso. Eu acho que. Traz pra gente seu ponto, Bárbara. Só respondi. A minha pergunta não era a mesma, mas eu acredito que a mensagem tenha chegado à nossa audiência, porque eu queria entender o que, na sua opinião, né, enquanto um profissional que está à frente desse trabalho junto de pessoas e posições, né, qual é o atributo que você vê mais procurado na liderança, né, até para que essa pessoa, esse profissional tenha uma mira, né? Mas eu acho que de alguma maneira você respondeu e pode continuar a resposta, que é essa dedicação ao autoconhecimento, né? Eu tenho uma máxima que eu sempre falo nas minhas mentorias, eu faço mentorias de marca pessoal, e eu falo assim, se você não se valoriza, quem vai te valorizar, Exato. né? E aí, a valorização, ela parte desde a sua imagem, até a maneira como você se posiciona, como você constrói a sua imagem nas redes, como você se relaciona com as suas equipes. É vasto. Mas eu acho que o autoconhecimento é um ponto importante, né? É a skill importante que toda liderança tem que ter. Mas me conta, tem mais? Olha, Eu tem. acho que tem Eu, também. eu, eu, eu iria eleger hoje uma principal competência do estagiário ao presidente que precisa ter uma atenção especial é a atitude. Uhum, Porque a atitude leva à ação. sim. A ação de mudar, a ação de construir um novo caminho, a ação de me conectar, de melhorar minha comunicação, de melhorar minha performance. Então, sem atitude, você não vai muito longe, né? Então, porque a atitude traz ousadia, a atitude traz resiliência, a atitude traz maturidade emocional. Então, a atitude ela é o primeiro passo para você construir uma vida com equilíbrio, porque isso não é só aplicado no âmbito profissional, também é aplicado dentro do âmbito pessoal, né? Então, e isso a gente traz de casa ou também pode ser desenvolvido a atitude, né? Então, porque ela leva a essa ação. Então, para mim, o mais importante é ter atitude e que anda de mãos dadas com gratidão. Profissionais que não são gratos não conseguem conectar com pessoas, né? Se elas não são gratas nem pelo que têm ou por quem está trabalhando com elas, Pelas suas carreiras, né? né? E pelos seus líderes, as pessoas que passaram na sua vida, né? Então, é um equilíbrio, né? A vida, se você não tem gratidão, se você não tem espiritualidade, que não quer dizer com religião, se você não tem autocontrole, maturidade emocional, se você não tem atitude, Inteligência social, né? Exatamente. emoção. O que você vai entregar para o outro, né? No velório, ninguém vai falar quais são seus títulos, quais são seus carros, quais foram as suas posições exercidas, mas o que você fez com tudo aquilo que você colheu da vida, é o seu perfil, né? De nada vale você ter o diploma da universidade mais concorrida do mundo se você não sabe se comunicar, se você não trata o outro com respeito, se você não é grato, se você não compartilha conhecimento. Então, no final, é o que você faz e não o que você é ou títulos, né, que você carrega. Davi, só podemos dizer que tem muita gratidão por você estar aqui com a E gente. eu que agradeço. A gente está com o nosso produtor aqui de plateia, né? Então, quando a Diesel idealizou esse projeto, era um projeto para ser sempre uma aula, né? Sem ser chata, sem ser didática. E eu saio daqui com a sensação de ansiedade para assistir o episódio, para fazer as anotações que eu não consegui fazer, porque algumas eu fiz, mas foi uma verdadeira aula. Quero Que te bom. agradecer. Eu também agradeço. As portas estão abertas, né, Bárbara, para a gente continuar esse papo. Super abertas, eu acho que tem assuntos que a gente pode explorar dentro da própria liderança, Exato. né? Porque tem muitas benesses em estar em um papel de liderança, né? Exato. Você exerce uma influência e você inspira pessoas, você escuta as pessoas,
a troca ela é gratificante de fato, Exato. ainda que seja dolorido os processos, porque a gente passa por caminhadas, né, dentro da carreira. Então é muito bom falar com isso, ainda mais com um especialista como você. Espero que você sinta-se convidado a voltar. Agradeço imensamente. Foi um bate-papo leve e que no final disso tudo é o quê? Um legado, né? E parabéns, né, pelo legado que vocês têm já construído e deixado como Acelera, porque é isso, é compartilhar conhecimento com as pessoas, né? Parabéns também. E é isso. E eu espero que vocês daí tenham curtido muito esse episódio que nós trocamos aqui, né? Eu acho que são os 3 profissionais que já tiveram ou têm essa oportunidade de fazer a gestão de pessoas e inspirá-las de alguma forma e que você tenha extraído algum insight que com certeza acelere a sua carreira, tá bom? Até a próxima. Obrigada, Edgar. Obrigada, Davi. Obrigado. Obrigado, é isso aí. Aproveitem, deixem seus comentários aí pra gente. Siga a Diesel nas suas redes sociais. Assina para acompanhar a gente mais vezes. E também aproveita para conhecer um pouco mais do trabalho do Davi. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.